Shalom, Boker Tov, Shabbat Shalom. Estamos hoje no dia 22 do mês 6 do calendário lunisolar, no dia 12 do 9 de 2017 do calendário do Papa. Hoje é o nosso dia de descanso, começou ontem ao pôr do sol. Eu ia gravar isto ontem mesmo, mas devido ao transtorno, de que ontem era o dia do pagamento do meu aluguel, ficar conversando com os irmãos, aquela coisa de sempre, porque eu acho que o pai que quer assim, que tudo ocorra no último instante. Não conseguimos pagar na totalidade, mas pagamos uma parte e agora aguardamos até o fim da semana novos depósitos para que possamos inteirar esse aluguel, e também para fazermos uma compra. Mas isso é outra história. Agora são 6 horas e 46 minutos, do dia 12 do 9 e dia 22 do 6. Nós vamos aqui estar então, não pensem que eu esqueci disso, é que na verdade aconteceu muita coisa nesse período e eu acabei tendo que me desviar um pouco da escrita daquele livro que eu estava seguindo, estava na parte 8 já, devido aos acontecimentos em volta, devido às pessoas chegando e tendo que dar explicações, muitas perguntas, muitas coisas. E eu acabei dando prioridade a pequenos estudos, feitos inclusive ao vivo, mas estamos aqui de volta, com autoanálise parte 9, Essa parte eu dei o nome de Quanto Vale uma Imaginação Kodesh. Kodesh em hebraico significa, Kodesh, na verdade, significa santificada. Então, quanto vale uma imaginação santificada? Ok? Eu peço ao nosso Pai que me ajude a transmitir, isto que eu coloquei no papel, para que eu possa falar de uma forma que todos possam entender, que todos possam acompanhar e que todos possam ser edificados, Ser edificados porque essa é o único motivo pelo qual nós fazemos esse trabalho. É levar até você, que foi chamado, que está buscando informações corretas, da palavra, para que você possa crescer espiritualmente, para que você possa estar a par do que realmente nos diz a palavra. Então eu peço ao nosso Pai que me ajude com o seu Santo Espírito para que eu possa desempenhar bem esse meu papel. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Então vamos lá, meus irmãos. Eu vou começar já lendo um texto. Um texto escrito por Matityahu, Mateus, no capítulo 15 e 19, de uma fala do próprio Yahushua HaMashiach, que eu acho muito importante, porque as pessoas se enganam muito, As pessoas, principalmente na cristandade, elas têm aquela coisa de nunca assumem seus próprios erros, Sempre culpam o diabo, Satanás, não sei quem, os espíritos malignos, demônio. E nós já estudamos sobre isso e sabemos que tudo isso é folclore, tudo isso é misticismo, isso não existe. Então nós vamos ler aqui Matityahu, Mateus 15 e 19 para iniciar o nosso estudo, onde diz assim, Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então observem, o Mashiach afirma que todos os pecados, que tudo aquilo que nós fazemos contra o nosso Pai, contra a palavra de nosso Pai, contra a lei do nosso Pai, não parte
de um ser maligno. Embora sejamos malignos, né? Shaul diz que não há um só que busque a Yahu. Né? O próprio Mashiach diz que não há um só bom. Inclusive ele nem se incluiu nisso porque ele ainda estava vivo. E ele não tinha ainda o seu corpo incorruptível que ele recebeu após a ressurreição. Dizendo apenas o Pai é bom. Né? Então nós todos somos maus. Né? Então, na verdade, essas inclinações más que o homem tem, né, é que fazem com que ele proceda de forma errada. E para que haja esse proceder errado, sempre existe, inicialmente, um pensamento. É como diz Tiago, né? Ninguém diga que Yahu é tentado, porque ninguém é tentado senão pelas suas próprias concupiscências, ou seja, pela sua própria vontade, pela sua própria mente. Tá? Então observe, né, como todas as outras faculdades que nos pertencem, faculdades que eu digo assim, os sentidos, tudo, né, a imaginação pode ser bênção ou maldição. Tá? Dependendo, é claro, inteiramente de como é utilizada e da medida em que é bem disciplinada. Ok? Todos nós temos, em algum grau, né, a capacidade de imaginar. Esse dom nos habilita, né, por exemplo, a ver sentido nos objetos materiais. Ao observar a semelhança entre as coisas, à primeira vista parecem tão diferentes entre si, né? Mas a gente acaba, pela imaginação, chegando lá. Por exemplo, este objeto. Né? E é chamado de mouse. Eu me lembro quando eu tive meu primeiro computador, nos anos 90, início dos anos 90, eu não entendia por que isso aqui chamava mouse. Com o tempo eu fui percebendo que ele, né, mouse é rato. Ele parece um ratinho mesmo, né? Então a imaginação me fez entender, tá? Se eu não tivesse imaginação, eu ia olhar sempre para isso aqui e falar, mas por que rato? Né? Um exemplo simples, é claro. Eu pus uma ilustração aqui que diz o seguinte, né? Vocês vão ver quando receberem a apostila. Prefiro o doce silêncio da minha mente barulhenta ao barulho de bocas cheias, mas de mentes vazias. Então, a imaginação nos permite, né, saber coisas que os sentidos jamais poderiam nos dizer. Pois com ela somos capazes de ver através das impressões sensoriais a realidade que está por trás das coisas. Todo avanço feito na humanidade, em qualquer campo, né, começou com uma ideia, a qual nada correspondia na ocasião. Ou seja, a pessoa que inventou o mouse, é claro que ela observou certas outras coisas, foi preciso ser criado, né? Por exemplo, o Windows, para que modificasse toda a estrutura e todo o visual de um computador, né? O meu primeiro tinha tela verde, né? Tu só tinha escritos, era DOS. E para que nós pudéssemos usar isso aqui para facilitar a vida da gente, né? Mas a pessoa, eu não sei quem foi, nem procurei saber, a pessoa que idealizou esse aparelhinho, pensa o quanto ele nos ajudou. Com ele eu sou capaz de desenhar, com ele eu sou capaz de abrir páginas na internet, com ele eu sou capaz de tudo no meu computador. Entendem? Então todo avanço que foi feito pela humanidade, né,
em qualquer campo da ciência, medicina, enfim, né? Qualquer coisa. Foram coisas que foram, é claro, elaboradas a partir de outras ideias, de outras coisas já criadas, né? E que a imaginação da pessoa acabou criando algo que era, vamos dizer assim, que não correspondia a quase nada do que já existia na ocasião. Então a mente do inventor simplesmente pegava fragmentos de ideias conhecidas e com elas fazia alguma coisa que não só era totalmente desconhecida, mas também inexistia completamente na época. Assim criamos, ou seja, transformamos as coisas. Porque quem cria é um só, que é Yahoo. Então transformamos coisas e ao fazê-lo provamos que fomos feitos à imagem do Criador. Por quê? Porque o Criador, para criar todas as coisas, ele teve que usar a sua imaginação. Ele escreveu um plano do que ele ia fazer, ou seja, ele se utilizou da sua supermente para imaginar cada detalhe da sua criação, concorda? Então, quando nós vamos criar alguma coisa, seja uma música, seja um quadro, seja escrever, seja um mouse, né? Seja um carro, seja o que for que já foi criado pelo homem, ele antes usou a imaginação. Percebe? A diferença entre nós e o Criador é que nós usamos a criação de Yahoo, misturando seus elementos, para transformá-lo numa nova coisa. E Yahoo não, do nada fez o tudo. Certo? Mas isso demonstra que nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Porque nós temos essa capacidade de criar, de ter insights, né? De ver que aquilo, mas aquilo pode acontecer aquilo. Percebe? Então, o fato, né, de que na maioria das vezes, né, o nosso, vamos dizer assim, o homem decaído emprega o seu talento, né, e quase sempre para o mal, né? Mas nós sabemos que esse talento humano também pode ser utilizado para o bem. Né? Tem muita coisa aí que o homem inventou. A gente é contra o mundo, a gente é contra as concupiscências do mundo, mas nós não podemos negar que existem muitas coisas que foram criadas, né, que fazem bem para nós. Os medicamentos, enfim. Agora, nós não podemos negar também que a maldade que existe em cada um de nós fez com que construísse a bomba atômica, fez com que existissem guerras, fez com que exista a avareza, fez com que exista a busca pelo poder, enfim. Mas tudo isso nasce da imaginação. Ok? Mesmo que então os talentos das pessoas podem ser utilizados para o mal como para o bem, isso não nos leva, né, a dizer, né, que todo talento não provenha de algo. Sim, provém. Tudo o que acontece já está previsto, né? Tudo o que acontece já foi predeterminado antes da criação. E tudo o que acontece, sabe, que nem ontem eu conversava com um rapaz e ele me disse que esse tufão Irma aí, né, que invadiu os Estados Unidos e as ilhas do Caribe, Cuba, tudo, que ele não era uma coisa natural, que ele tinha sido produzido pela HAARP. Eu disse a ele, olha, meu amigo, você ficar preocupado quem produziu isso, se foi o pai, se foi a HAARP, eu só te digo uma coisa, está escrito na palavra, que o pai não permite que uma folha seca caia de uma árvore sem que ele dê permissão. Então, se foi a HAARP, se foi a NOM, se foi o... né? Não importa. O que importa é que ocorreu
porque nós estamos no tempo da ira. Agora, se ele vai usar um exército para atacar uma cidade, para que essa cidade seja, vamos dizer, seja demonstrada, né, do que ela está praticando, da idolatria que ela está praticando, não importa, porque tudo isso está no plano do Pai. Se existe uma harpa, se existe uma non, se existe os maçons, se existe não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, se existem até os malucos aí que falam de terra plana e tudo isso mais, tudo isso está no plano do Pai. Eu disse para esse rapaz ontem, eu falei, tudo isso que você está me falando são coisas que servem para te desviar do alvo, como falava Shaul. O alvo é o quê? É você estar com Yahu. O alvo é você agradecer a Yahu. O alvo é você ser obediente a Yahu. O alvo é você praticar aquilo que Yahu te ensina, tanto em sua palavra como pelo seu espírito de santidade. Então todo talento provém de Yahu. Mesmo os bélicos, mesmo os maus. Por quê? Porque faz parte do plano dele. Ok? Observe, algumas pessoas, né, que erroneamente confundem a palavra imaginativo com a palavra imaginário, tá? Talvez neguem, né, que a imaginação é de grande valor no serviço da obra de Yahu. Né? Por quê? Né? Porque o ensino da palavra de Yahu não negocia com coisas imaginárias. Entendem? O livro mais realista do mundo é a Bíblia, a palavra de Yahu. Observem, Hu é real. Os homens são reais. E real é o pecado. Como também a morte e o extermínio eterno, para onde o pecado leva inevitavelmente. A presença de Hu não é imaginária. E a oração não é uma indulgência de uma deleitável fantasia. Os objetos, né, que absorvem a atenção do homem, que ora, quando ele está orando, né, conquanto imateriais, são contudo completamente reais. Mais certamente reais, né? Vocês têm que convir comigo, do que qualquer objeto terreno. Porque uma oração é uma conversa nossa com o nosso Pai, com o nosso Criador. Vocês querem algo mais real do que isso? Quando feito da forma correta, é claro, e para o Hu correto, né? Então, o valor da imaginação, né, purificada ou santificada perante Yahu, né, que é a Kodesh, faz com que o homem receba o poder de perceber nas coisas naturais sombras das coisas espirituais. Ele capacita o homem reverente, por exemplo, a ver, né, o mundo num grão de areia e a eternidade numa hora. Sabe, eu nunca vou me esquecer, eu devia ter uns 17 anos, 18 anos, eu estava em Peruíbe, né, uma praia de São Paulo, sul de São Paulo, e de madrugada com os amigos, né, nós estávamos ali tocando uns instrumentos e tal, e claro, rolava bebida, rolava outras coisas, e de repente, né, quando começou a amanhecer o dia, assim, estava meio noite, né, eu me afastei, né, do grupo, eram umas 10 pessoas, e sentei-me, né, na areia assim, e fiquei olhando para o céu, né, todas aquelas estrelas, né, aquela coisa maravilhosa, né, e foi a primeira vez que eu me senti totalmente insignificante. E isso me trouxe um pavor muito grande, né, porque foi a primeira vez que eu percebi o quanto indefeso eu era e o quanto nós estávamos indefesos no universo.
né? Porque para o universo era menos do que um grão de areia. E veja, esse grãozinho de areia compunha músicas, pintava quadros, criava, ou transformava, né? Como dizem, nada se cria, tudo se copia. Mas na verdade é porque você vai adquirindo, né, no passar dos anos, conhecimento através daquilo que você vai conhecendo, e é através do que você vai conhecendo que você acaba transformando coisas em outras coisas, né? Então, esse poder, né, de você conseguir, nas coisas naturais, observar as sombras das coisas espirituais, nos capacita a ver o mundo num grão de areia e a eternidade numa hora. Observe, a fraqueza do fariseu do passado, lá do primeiro século, né, é a mesma, né? Deixa eu colocar aqui uma letrinha A. É a mesma dos que são religiosos hoje. Sua falta de imaginação, ou o que dá na mesma, sua recusa em permitir a si próprio, né, entrar no campo da fé, na palavra da verdade, né, viu o texto com a sua definição, na verdade, teológico, como faziam os fariseus, né, que é o que fazem hoje os das religiões, né. Quando eu falo religiões, eu não digo apenas as cristãs, né, nem o judaísmo, eu digo todas. Todas são teóricas, todas são teológicas, né? Então, aqueles fariseus viam, com a sua definição, vinha da teologia guardada por eles com cuidado. E ele não conseguia ver nada além disso. Primeiro porque o pai já estava há 400 anos distante deles, em relação ao Espírito. O pai não nos ensinava, então eles foram criando o Talmud, criando uma série de coisas para poder colocar no lugar, porque eles sentiam a necessidade, a falta, né? Então, quando a Hamashia nasceu, com a sua, vamos dizer assim, esplendente penetração espiritual, né, e com a sua fina sensibilidade moral, parecia ao fariseu, né, que ele era um devoto de outra espécie de outro, né? O que realmente ele era, porque se o mundo tivesse tão somente compreendido como ele diz, né, o mundo seria diferente. Porque ele podia entender perfeitamente a palavra da verdade, né? Enquanto que o fariseu só podia ver o que devia fazer. Assim como se seguisse uma receita para um bolo, vamos supor, tantos ovos, tanto de leite, tanto de farinha, tanto de sal, tanto de açúcar, né? A preocupação do fariseu não estava em se aprimorar, santificar-se. Não, ela estava em cumprir de forma bastante até, vamos dizer assim, mecânica, né, aos preceitos do nosso Pai. Preceitos esses que nós cumprimos até hoje, só que agora, assim como disse Hamashia, como um fardo leve. Observe que ele diz aos fariseus, né, que eles colocavam fardos nas costas das pessoas que eles mesmos não queriam carregar. Por exemplo, na palavra diz lá que é bom lavar as mãos. Se nós formos observar, grande parte das leis da Torá, elas são leis para o nosso próprio bem, né? São leis de higiene. Você tendo higiene conforme a palavra nos ensina, você está com menos probabilidades de pegar doenças. Então, por exemplo, lá está escrito lavar as mãos antes de comer. Mas aí os fariseus colocaram lavar 20 vezes, né, até o cotovelo. É daquela passagem que um fariseu pergunta ao Hamashia por que os discípulos dele não lavavam as mãos antes de comer.
Então, eles estavam sempre querendo provar, né, que Ramachi estava errado. E eles apelavam para a letra, né, ou para a interpretação consagrada pela tradição deles. Vocês veem que até hoje eles se apegam muito mais ao Talmud, ao Zohar, do que a própria palavra. Também a Kabbalah, né? Quer dizer, isso tudo não parte do pai, de Yahu, né? Então eles continuam na mesma. Então o abismo que separava, né, o Mashiach e os fariseus e outros, né, era grande demais para permitir que coexistissem. Assim, o fariseu, que estava em condições de fazê-lo, entregou o jovem profeta à morte. Não foi isso? O ciúme era tão grande, o medo de perder o poder sobre o povo era maior ainda, ao ponto de entregá-lo aos romanos, pedindo a sua morte. O que ocorreu no Madeiro. E tem sido sempre assim. E creio que assim sempre será. Até que a terra se encha do conhecimento de Yahu, como as águas cobrem o mar. Aí que entra então um ponto que as pessoas, infelizmente, são totalmente enganadas, né? Porque grande parte das pessoas, principalmente da cristandade, né, devido aos dogmas católicos e gregos, né, que foram colocados, eles veem como que a nova aliança já tendo ocorrido. Mas vamos ler aqui o que nós encontramos em Jeremias e Irmiá, né? No capítulo 31, versículo 27 ao 34. Nós lemos assim, a partir do 27. Eis que dias vêm, diz Yahu, em que semearei a casa de Ashuru, que seria Israel, né? Que eles usam erroneamente hoje, mas o nome é Yashuru. E a casa de Yahudá, que é a casa de Judá, que é a casa onde nasceu o rei Davi, é a tribo de Judá, né? Que é aquela parte que ficou em Jerusalém, 2,5 tribos, e as outras 10,5 se separaram e ficaram ao norte, que são os Yashuru, os israelitas verdadeiros, né? Então ele diz assim, eis que dias vêm, diz Yahu, em que semearei a casa de Ashuru e a casa de Yahudá, com a semente de homens e com a semente de animais. E será que como velei sobre eles, para arrancar e para derrubar e para transtornar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar e para plantar, diz Yahu. Naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, a partir daquele momento não haveria mais aquela coisa, né, da maldição, né, que você recebe por causa dos seus antepassados. Isso aí tudo é papo furado, é papo de cristandade, é papo de pentecostal, né? Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se botarão, não de seus filhos. Eis que dias vêm, diz Yahu, em que farei uma aliança nova. Observem bem. Com a casa de Ashuru e com a casa de Yahudá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança,
apesar de eu os haver desposado, diz Yahweh. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Ashuru depois daqueles dias, diz Yahweh. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Hu e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei a Yahweh, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz Yahweh. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então observe, a nova aliança que fala na palavra não foi cumprida ainda. Ela não foi ainda executada. Ela é para o final do milênio. Essa coisa de dizer que o Mashiach veio e fez uma nova aliança, então eu pergunto, por que eu estou aqui falando sobre a palavra? Por que todos os dias eu escrevo estudos? Por que todos os dias eu respondo perguntas de irmãos? Aqui está escrito que quando essa nova aliança ocorrer, e não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei a Yahweh, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz Yahweh. Porque lhe perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Isso já ocorreu? Então, a imaginação, visto que é uma faculdade da mente natural, né, necessariamente tem de sofrer por suas limitações intrínsecas, né, e por uma inerente inclinação para o mal. Embora a palavra, como se acha na versão, né, por exemplo, do Rei Tiago, né, King James Bíblia, né, normalmente não signifique imaginação, mas simplesmente raciocínio dos homens, cheios de pecado, né, não escrevo com o fim de desculpar a imaginação não santificada, entendem? Mas eu digo que tanto a imaginação não santificada como a santificada, ambas procedem do mesmo Hu, para que o seu plano possa surtir efeito. Eu sei que dela, né, assim, como que de uma fonte poluída, né, jorram correntes de ideias, né, malignas, né, que através dos anos têm levado os homens a um comportamento desordenado cada vez mais e destrutivo, que vai culminar na destruição mesmo. Nós já estamos perto, né, da finalização da Terceira Guerra, e aí nós vamos ter mais duas profecias se cumprindo e iniciará então o milênio. Agora, contudo, uma imaginação purificada, né, Kodesh, santificada e dirigida pelo Espírito de Santidade de Yahweh, é uma coisa completamente diversa, né, do que nós estamos falando. Entendem? Eu anseio, né, por ver a imaginação liberta da sua prisão e receber o lugar que por direito lhe cabe. Né? Entre os filhos, observem bem o que eu vou dizer agora, da nova criação de Yahweh, a qual Hamashia e Yahushua é o princípio. Por isso que os homens trocam o pé pela mão, dizendo que Yahushua já existia antes da criação, né, de tudo. Não. Veja bem o que Shaul nos diz em Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Mashiach, a fim de que ele seja o primogênito
entre muitos irmãos. Observe, ele é o primogênito da morte. Por quê? Porque ele foi o primeiro homem a morrer e ser ressuscitado e receber o corpo, como diz Shaul, incorruptível. E nós, se morrermos até a vinda dele, que está próximo, e tivermos, né, claro, a aprovação de Yahu, nós seremos o quê? Ressuscitados e receberemos também um corpo igual ao dele. Tanto que Shaul diz, assim como ele é, nós o veremos. E aqueles que estiverem vivos, né, no momento da sua chegada, serão transformados também, receberão um novo corpo. E esse corpo é incorruptível, ele é eterno, ele não passará pela segunda morte. Conforme vocês podem ler, procurem ler Apocalipse 19, 20 e 21, que vocês vão entender bem isso. São duas ressurreições, né? Então, o que eu estou tentando, né, descrever aqui é o sagrado dom de ver, a capacidade de olhar além do véu e contemplar com maravilhoso espanto, né, as belezas e os mistérios das realidades santas e eternas. Observem, apesar da mente, né, presa à terra, à matéria, não dá crédito à realidade espiritual e acaba se permitindo ser dominado, né? Por exemplo, esses que se dizem crentes, tanto do judaísmo como do cristianismo, há muito tempo estão sendo dominados por isso. Percebe? Por quê? Porque essa concepção forçará essas pessoas, né, a tomar uma dessas duas direções. Ou a do liberalismo, no qual achará alívio numa falsa liberdade, né, que nós vemos aí a cada dia pior, né, ou a do mundo, onde então acharão prazer desfrutável, mas que lhe será fatal. Mas pergunto, se tudo isso não está incluído nas palavras de Mashiach, do Mashiach de Yahu, né, inseridas no livro de Yahu Hanan, João, no capítulo 16, versículos 13 e 14. Observe. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Entendem? Nada parte de nós, nada parte do estudo apenas. Nós podemos estudar a vida inteira a palavra e nunca entendê-la. E de repente, quando o Pai nos chama e libera de seu Espírito para nós começamos a ver. Eu sempre comento, eu já tinha lido umas 30, 40 vezes a palavra de ponta a ponta, né? Eu começo em Gênesis, termino em Apocalipse, começo em Gênesis de novo, isso desde os anos 80. E nunca tinha percebido, por exemplo, que a partir do filho, né, de Salomão, de Shilom, Jeroboão, né, houve uma divisão, né, na nação de Israel, ou de Ashuru, que é o nome correto. 10 tribos e meia ficaram para o norte, 2 e meia para o sul. E hoje eu sei que esse acontecimento é o centro de tudo, do plano do nosso Pai. Quando ele disse a Abraão,
por intermédio da tua descendência, todas as nações serão benditas, foi por causa dessa separação. Mas aí é um outro estudo. Então, meus irmãos, pois possuir mente habilitada pelo Espírito de Yahweh é um privilégio daqueles que são chamados. Leia João e Ahanan no capítulo 6, versículo 44, 65 e 66. E não dos oferecidos. Observe o que o Mashiach diz em Ahanan João, no capítulo 15, versículo 16. As pessoas aí ficam dizendo que aceitaram o Mashiach. Veja o que ele diz. João 15, 16. E isso que nós vemos, nesses capítulos do livro de Ahanan abrange tudo quanto venho tentando dizer aqui, explicar, ok? Então, a nossa imaginação pode nos matar ou pode nos ajudar a ser ajudados por Ele e sobreviver. Bom, mas hoje é isso. Eu prefiro fazer mais curto, para que vocês possam ter uma reflexão mais profunda, falar mais lentamente, para que não haja más interpretações do que está sendo dito, pelo menos por aqueles a quem foi dado ver. Então, eu desejo a todos vocês um ótimo, excelente, agora são 7 horas e 27 minutos da manhã, Eu desejo a todos um excelente Shabbat, na particular. E agora eu vou mixar isso, renderizar e mandar para o YouTube. E assim que estiver já o upload feito para o YouTube, eu vou passar o endereço de onde estará esse vídeo e estarei passando todos. Então eu desejo a todos muita paz, muita tranquilidade, Descansem bastante, que hoje é o nosso dia de descanso. Shabbat significa dia de descanso. Procure nem sair de casa. Shalom. Beijo na testa e no coração. Fui.